Você sabia que os seus olhos são uma lâmpada que ilumina tudo o que há dentro do seu corpo? Jesus, por mais de uma vez, nos ensinou nos evangelhos que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. E ele disse que o nosso corpo pode ser tanto luminoso quanto tenebroso, não é? Tanto cheio de luz quanto cheio de tênebras, ou cheio de trevas, cheio de escuridão. E ele disse que se o nosso corpo fosse cheio de trevas, que grandes trevas seriam. Mas se ele fosse cheio de luz, nosso corpo seria a luz do mundo. Ele faria parte de uma cidade edificada sobre um monte, ele faria parte de uma candeia ou de uma das lâmpadas que iluminariam o mundo inteiro. Mas tudo isso passaria por aquilo que entra nos nossos olhos. Veja comigo, portanto, aquilo que Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Jesus ele deixa claro aqui que os olhos são esta lâmpada, mas a lâmpada normalmente está associada com algo que está voltado para fora de nós. Nós usamos a lâmpada para enxergar o que está fora de nós. Nenhum de nós usa uma lâmpada para enxergar o que está dentro de nós. Mas aqui é justamente isto. Ele diz que os nossos olhos, de uma maneira totalmente paradoxal, dependendo daquilo que a gente olha para o lado de fora, aquilo que a gente está olhando para fora, isso vai iluminar dentro de nós. Por exemplo, se você está olhando boas coisas, por exemplo, eu estou olhando a minha Bíblia aqui agora, meus olhos estão olhando a Bíblia. A Bíblia, então, ela está de alguma maneira influenciando os meus olhos, que são a lâmpada do meu corpo. Como a Bíblia é algo bom, então a minha Bíblia, de alguma maneira, vai influenciar os meus olhos para que eles iluminem o meu corpo de uma maneira boa. Mas e se fosse uma coisa ruim? Se eu estivesse olhando para uma coisa ruim, para uma coisa pecaminosa, então aquela coisa pecaminosa influenciaria essa lâmpada e essa lâmpada faria com que uma luz negra entrasse dentro de mim. Era mais ou menos assim. E aí então essa lâmpada, faria com que uma espécie de escuridão ou trevas entrassem dentro do meu corpo. Seria como se ela tornasse o meu corpo entenebrecido, uma luz entenebrecida. Não sei se essa palavra existe, mas a ideia é que a ausência da luz não somente existiria, mas era como se a própria escuridão se tornasse mais densa ainda, como se pudesse ser apalpada. É esse o sentido das palavras de Jesus no final, quando ele diz: e que grandes trevas serão. Não seria simplesmente a escuridão, mas as palavras aqui, que grandes trevas, é que não será apenas a ausência da luz, mas uma escuridão profunda e robusta de fato. É isso que o pecado gera dentro de nós. E se o nosso interior ele está sendo iluminado por essa treva robusta, então ele está alimentando o nosso coração para que ele então possa se inclinar cada vez mais para mais e mais e mais pecados. Mas se os nossos olhos estiverem sendo influenciados, alimentados, nossos olhos são a lâmpada do corpo, alimentados por uma luz boa, por algo bom, então ele vai iluminar o corpo. E o corpo bem iluminado, ele vai alimentar o coração, e o coração terá inclinações saudáveis, inclinações boas, não somente para as coisas de Deus, mas para as coisas da vida, inclinações boas para cuidar do próprio corpo, para cuidar da família, para cuidar dos amigos, para cuidar da vida, para cuidar de si mesmo, inclinações para a vida emocional, para a vida espiritual, para a vida social, para a vida. Os olhos são a lâmpada do corpo. Tudo que nós fazemos é no corpo. Se queremos ter uma vida saudável, uma vida feliz, tudo passa por aquilo que passa pelos nossos olhos, pela nossa mente,
por aquilo que entra no nosso coração. E é a palavra, justamente a palavra de Deus, que alimenta a nossa mente. Que seja ela, portanto, a luz que nos guia pelo caminho, a lâmpada para os nossos pés, para a nossa própria alegria e para a glória de Deus.